Tô esperando aqui o nosso convidado de hoje, Jorge, entrar. Mandei aqui já um pedido para ele. Vamos ver se vai funcionar. Tem Marta também aqui. Que bom, gente. Jorge acabou de entrar, que bom. Acho que ainda não, mas eu vou tentar de novo. Ah, tá aguardando. Vou esperar, não vou ser ansiosa. Talvez Jorge tenha que aceitar o meu convite. Vai começar? Vai. Você vai ficar ali no computador? Vai sentar aqui no sofá? Que legal, Diana. Porque eu preciso. Eu tô gravando. Ele pode. A gente tá falando que você pode pedir pra participar. Eita, Nimbali entrou, Cleusa. Pra mim tá dizendo que eu tô aguardando Jorge. Vou fazer novamente o convite. Agora deu certo. Que coisa boa. Boa noite, Jorge. Boa noite. Tudo Que bem? bom. Tudo bem, sim, e você? Tudo jóia, tudo beleza. Tá jóia. Nembali tá aqui dizendo oi pra gente. Boa noite, Nembali. Prazer ter você aí do outro lado. Gente, ainda não deu 19 horas, né? Eu vou esperar, então, um segundinho a mais. Ah, agora tá dando 19. Nossa, como somos pontuais. Ana Rita tá entrando. Que bom. Ana Rita também acabou de entrar. Claudilene. Legal. Deu tudo certo, gente. Que bom. A primeira parte já funcionou. Estamos começando devagar e direitinho. Que bom. Eita, minha amiga Bruna lá de Araraquara também entrou. Estamos internacionais. Araraquara presente. Que bom. Tanta gente legal. Que bom. E a gente fica com o vídeo. Segunda K. Bem-vinda, querida. Eva. Boa noite, Bruna. Que bom. Gente, então vou fazendo aqui as saudações. Bia também, que legal. Quero dar as boas-vindas a todas, a todos, a todes. Denilson acabou de entrar, que bom. Ao dar essas boas-vindas, quero explicar um pouquinho o porquê dessas lives, qual que é a nossa intenção nesse momento. Tanta gente querida entrando, Cami, Anderson, bem-vindos a todos, a todas, a todes, coisa boa. Seguinte, então, meu nome é Sabrina, eu sou professora aqui da Unilab, aqui de São Francisco do Conde, do estado da Bahia, e então eu sou membro do GPLIS, e aí eu quero falar um pouquinho sobre o GPLIS, o que é esse nosso grupo de estudos, só para que vocês que estão entrando e nos assistindo entendam, né, do que a gente está tratando. O GPLIS é um grupo de estudo aqui, quer dizer, não é só de estudo, nós também fazemos pesquisa e extensão numa proposta que é transdisciplinar, interdisciplinar, multidisciplinar, por muitas vezes nós somos indisciplinares, entre linguagem e sociedade. No fundo, nós somos um grupo de pessoas muito preocupados com educação e por isso que somos juntos, assim, fazendo um debate, assim, não apenas sobre educação, mas esse é um carro-chefe dos nossos encontros. O que nos une efetivamente a linguagem de uma forma bem ampla, bem geral, mas educação é uma questão que a gente está sempre muito preocupado, né? Nós somos professores de universidade, mas não só.
Existem muitos companheiros aqui no nosso grupo, da rede básica de ensino, então a nossa proposta é que aconteça efetivamente um diálogo entre a universidade e a rede básica e as escolas, e esse diálogo é mútuo, sempre dos dois lados, para que um aprenda com o outro sempre, né? Essa é a ideia do GPLIS. Então, existem também os nossos estudantes, os nossos orientandos, alunas e alunos que estão sempre aqui conosco, fazendo esse debate juntos, e para dizer a vocês que todas, todos e todos são sempre muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao GPLIS. Ficam todos convidados, quem quiser nos conhecer um pouco mais. Gente, então assim, nós estamos vivenciando um tempo de isolamento social, né? Infelizmente, em função de tudo isso que está acontecendo no mundo inteiro, pela pandemia, só que nós não estamos isolados virtualmente. Então, numa proposta de troca de afetos, de estarmos juntos e de nos sentirmos em coletivo, né? O GPLIS faz essa proposta das lives, que vai acontecer sempre nesse bate-horário, nesse bate-local aqui pelo Insta, todas as quintas-feiras, às 19 horas, com uma proposta de fazer um debate coletivo sobre um tema em comum. E esse tema é a BNCC. Para quem ainda não está familiarizado nessa sigla, na BNCC, gente, a minha irmã entrou, a Sarita. Não teve como não falar: oi, Sari, que bom ter você aqui com a gente. Com certeza tá todo mundo aqui te saudando também. Bom, Érica também, bem-vinda. A BNCC, então, para quem não está familiarizado, a sigla é a Base Nacional Comum Curricular. Portanto, essa é a nova lei que rege a educação básica brasileira. Na medida em que, em geral, ou nós estamos já dentro das escolas, ou nas universidades, sobretudo em cursos de licenciatura, a gente achou que é muito bom que a gente discuta a BNCC por meio dessas lives, com a intenção de que é fundamental, nesse momento, que a gente conheça melhor essas novas leis da educação, o que está determinando, portanto, o currículo, a fim de que, assim, como a gente considera a BNCC bastante controversa, é preciso conhecê-la em profundidade, até para a gente saber quais adequações serão necessárias nas nossas práticas, mas também para a gente conseguir criticar a partir de bases mais sólidas, ok? Então, a partir de agora, as discussões sobre a BNCC vão acontecer, portanto, às quintas-feiras, nesse horário, cada vez com um tema diferente. Então, qual é a relação, por exemplo, entre BNCC e EJA? Qual a relação entre BNCC e ensino de história, ensino de literatura, ensino de ciências? Essa que é a nossa intenção. Todas e todos e todes são convidados para participar desse debate conosco. Fina, bem-vindo, que bom você aqui conosco. É assim, BNCC é nossa linha, nossa diretriz. No entanto, as duas primeiras lives, a de hoje e a da próxima semana, são temas um pouco mais abrangentes. A gente pensou que são dois temas transversais ao nosso interesse principal. O tema de hoje, que é sobre educação e decolonialidade, e também o tema da semana que vem, que eu já vou falar para vocês, vou fazer uma propaganda para que todos se interessem. Semana que vem a gente quer conversar um pouquinho sobre o contexto político brasileiro, né, pelo qual nós estamos vivendo e que diretamente atravessa a educação. Particularmente, nós queremos discutir aquilo que sempre nos provoca, que é a escola sem partido, e pensar nesse projeto de Estado teocrático. Quem vem conversar conosco na semana que vem é a professora que vai muito nos honrar pela sua presença, que é Juscelia Bispo dos Santos. Quem vai fazer a mediação é o professor Alexandre da Silveira, vulgo Xande, que vocês conhecem, nosso companheiro. Então, essa vai ser a live da semana que vem. A de hoje, como eu já adiantei, o tema é educação e decolonialidade. Quais são os desafios contemporâneos que a gente enfrenta para vivenciar uma lógica decolonial efetivamente dentro das escolas? Quem muito nos honra com a sua presença, uma alegria contar essa noite, é o professor Jorge Garcia Basso. Então, desde já, nosso agradecimento em nome de todo o GPLIS por você aceitar o nosso convite e estar aqui conosco para esse debate, esse diálogo, um bate-papo, né?
Mas antes da gente começar, eu quero apresentar o professor Jorge. Ele é pesquisador em História Social pela FEFELESTE, USP, em São Paulo. Ele foi graduado em Pedagogia, seu mestrado e doutorado em Educação pela PUC. Para além dessas questões que nos... são questões efetivamente que nos definem enquanto professores, mas ele, na sua apresentação, ele traz um tracinho além, que muito me agrada e eu faço questão de compartilhar. Ele tem toda uma preocupação e uma participação na elaboração de material didático e paradidático, inclusive como artista, isso é muito maravilhoso. E ele destaca também, nesse seu breve currículo que nos mandou, as suas áreas de interesse. E aí eu vou fazer questão de ressaltá-las, porque tudo tem a ver com a proposta da Unilab e com a proposta de todos nós aqui que somos engajados no GPLIS, que é tanto a história da educação, quanto literatura e história da cultura afro-brasileira e também das diásporas africanas. Por isso esse debate tão direto conosco. Além disso, os processos educativos não escolares, incluindo o EJA. Então, para dizer que você é muito bem-vindo aqui para esse debate conosco. Eu já combinei com o Jorge, vou combinar agora com quem está nos assistindo, que vai ser mais ou menos uma meia hora em que eu vou fazer perguntas a Jorge, mas enquanto isso, vocês vão ser muito bem-vindos em dialogar conosco. Façam suas perguntas, mandem que eu vou aqui anotando e vou encaminhando também para Jorge, tá bom? Assim não fica só nós dois aqui conversando, mas vocês interagindo e participando conosco. Legal? Mandem suas perguntas, portanto. Para começar, Jorge, então, meu boa noite a você em particular. E aí, então, para a gente começar a nossa conversa, eu queria aqui, considerando que existem muitos estudantes aqui no grupo conosco, queria que a gente começasse a nossa conversa pelo tema mesmo. O que é decolonialidade? Que conceito é esse? O que é uma lógica decolonial? Por gentileza. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pela possibilidade de estar conversando com vocês. É para mim uma honra estar aqui, participar do grupo. Eu brevemente entrei há pouco tempo como membro do grupo. Tenho o maior prazer de compartilhar aí essas experiências e que eu, na verdade, pretendo assim, trazer aqui um pouco da minha experiência, tanto como professor de ensino fundamental, como de pesquisador, não é? Que tem a ver com essa temática. Eu, na verdade, como professor de ensino fundamental no estado de São Paulo, eu sou de uma cidade pequena, no extremo do estado, na divisa com o Rio de Janeiro, chamada Ubatuba, e trabalhei algum tempo lá como professor de ensino fundamental. Isso que você se referiu a meu trajeto profissional com a produção de livros didáticos é que eu trabalhei muitos anos antes justamente como profissional do livro. Eu era um ilustrador e depois, obviamente, me aventurei um pouco pela possibilidade de tentar fazer uma editora, junto com a minha irmã, que também é professora, e uma outra professora amiga. Enfim, eu tenho uma trajetória de 15 anos nessa área editorial e que, por isso que eu fui para a educação, na verdade, fazer pesquisa na área de educação, porque eu tinha esse trânsito na educação já há algum tempo, pela questão da produção de livros didáticos. E aí optei por fazer mestrado e doutorado na área de educação por esses vínculos, não é? E o que me levou à decolonialidade, a esse conjunto de autores que eu, de uns anos para cá, venho estudando, é que quando eu me refiro à decolonialidade, eu estou pensando em autores que eu tive o primeiro contato com esse grupo de autores que nós denominamos de modernidade e colonialidade, que é um conjunto de autores latino-americanos, americanistas, não é? Que estudam a América Latina. E o que me levou a esses autores foram justamente a minha condição e a minha experiência como professor de ensino fundamental. Na época, isso eu estou falando de 2008, 2006, onde já a lei
10.639 vigorava e nos colocava a todos os professores o desafio de tratar daquelas novos temas, novas disciplinas escolares, e que nos desafiava a trabalhar com história da África, culturas afro-brasileiras e indígenas. Esse desafio, como professor, que eu era o tipo de professor que me encantava com essas temáticas, não é? Obviamente que me deparei na escola com uma série de problemas para a gente desenvolver trabalhos, não é? E isso a gente vai conversando a respeito. Mas foi essas dificuldades que me levaram a estudar. No meu mestrado, eu estudei a trajetória do Graciliano Ramos na educação. Isso tem a ver um pouco com a cultura afro-brasileira, porque muito se fala do Graciliano a respeito de que ele foi preso pelas relações que ele tinha com o Partido Comunista e tal, e as relações que levaram ele à prisão, eu trabalhei um pouco isso na minha dissertação, não foram ligadas a essa relação com o Partido Comunista, que foi posterior. Foi justamente as relações dele como funcionário da educação, como diretor de instrução, e obviamente com a relação com alunos negros, e com posturas que ele adotou enquanto gestor educacional, e acabaram levando ele à prisão no Estado Novo. Quer dizer, essa é uma história paralela, mas esse ambiente é que me levou no doutorado a procurar. Eu fui estudar no doutorado um personagem, um sujeito que foi professor de língua portuguesa no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, e ao mesmo tempo se transformou num Oluô do Candomblé Nagô baiano, e que o Oluô no Candomblé é uma espécie de sumo sacerdote, de senhor do conhecimento no Candomblé. Eu detalho isso um pouco mais para frente da nossa conversa. E a trajetória desse sujeito, tanto na área da educação formal, quanto no mundo dos candomblés, né, sobretudo no mundo dos candomblés baianos, é que me interessava estudar esse sujeito, porque ele recebeu uma educação africana no Brasil, onde ele acessa uma série de conhecimentos africanos, a língua iorubá e uma série de outros conhecimentos que o torna esse guardião dessas tradições, dessa memória, desses conhecimentos africanos no Brasil. Especialmente a cultura iorubá, não é? Baiana. Ele nasce em Luanda em 1907, vem para a Bahia, recebe entre 1912 e 1928 essa primeira formação. Foi essa pesquisa que me levou posteriormente ao doutorado, ter contato com essa bibliografia, com esses autores, porque eles me iluminavam muito os meus objetos de pesquisa, não é? Que eram objetos que, na verdade, eu acabei, a partir de 2018, eu concluí meu doutorado em 2016, em 2018 eu vou fazer um pós-doc na USP, que é onde eu estou concluindo agora. Esse pós-doc aprofunda justamente essa experiência de formação dele africana na Bahia, não é? Ela estuda a família de santo, especialmente baiana, Nagô, ligada às 3 antigas casas de candomblé da Bahia, Casa Branca do Engenho Velho, o Cantuá e o Apofonjá, que são casas antigas que datam do século XIX. Só o Apofonjá, que é uma casa de candomblé que foi fundada em 1910. Então, essa família de santo é que formou essas pessoas ligadas em um conjunto de pessoas que são africanos, que são descendentes de africanos, que formaram a Agenor. Então, a Agenor tem uma educação africana, não em África. A Agenor nunca pisou em África, mas isto é interessante para a gente pensar esse nosso tema, porque todos esses conhecimentos, todas essas experiências, todas essas práticas culturais estão presentes no Brasil. Isso prova a profundidade da influência africana na nossa formação sociocultural, histórica e tudo mais, não é? Que esse é um tema importantíssimo para a nossa perspectiva de pensar uma educação decolonial. Porque no ponto central que nós vamos ter nos embates, tanto na universidade quanto na escola de ensino fundamental ou média, é essa discussão
da legitimidade desses conhecimentos na escola. Legitimidades do ponto de vista epistêmico. Eles não devem ser, muitos discutem aqui, não tem, por exemplo, quando você vai discutir, como eu discuto o candomblé com uma escola, ele não tem legitimidade, tá certo? Então, o nosso embate é esse. Para a gente pontuar a discussão no que você me perguntou, especificamente dessa questão da decolonialidade, esses autores, eles são herdeiros de uma discussão sobre os chamados estudos pós-coloniais. Desde a pós-guerra, final dos anos 40, 50, você já tem autores discutindo esse pós-colonial, tanto na América quanto na África e na Ásia, não é? O que essa discussão vem se incorporando, no meu caso, vai desembocar no que se desenvolveu no Brasil nos anos 80 e 90, que foi uma nova historiografia sobre a escravidão, que ajuda a gente a entender, porque essa nova historiografia ela vai à África para entender as Áfricas brasileiras, não é? Então, esses autores, no meu modo de entender, eles surgem como um grupo a partir de 2002, mas a produção deles já vem desde os anos 90. Estou me referindo a Aníbal Quijano, Mignolo, Grossfogel e outros autores, inclusive a Catarina Walsh, que é uma pesquisadora importantíssima hoje, uma militante da causa decolonial, uma autora importante que conviveu com Paulo Freire. Quer dizer, as relações dela com Paulo Freire são muito importantes para hoje o que ela desenvolve enquanto pesquisa, não é? E para a gente entender essa questão da decolonialidade, o retirar nós temos o termo descolonial, que vai aparecer na bibliografia, e decolonial sem o S, não é? E isso às vezes gera muita polêmica, e como se fossem dois conceitos, e na verdade não é. Ela mesma, a Catarina Walsh, em 2017, esteve aqui no Brasil num congresso e num evento acadêmico importante, fazendo parte de uma mesa no Rio de Janeiro, com a Vera Cantu e a professora Nilma Nilo Gomes. Nessa mesa ela discute bem essa questão de como isso surgiu, de como essa discussão surgiu dentro desse grupo de pesquisa Modernidade e Colonialidade. Para a gente entender a descolonialidade ou decolonialidade, ela afirma muito bem isso. Em termos de palavras, se nós quisermos escrever academicamente, os dois termos são aceitos, não é? O que ela principalmente levou para o grupo é que ela queria dar uma ênfase a essa questão, a esse conceito de descolonialidade. Para a gente entender a descolonialidade ou a decolonialidade, é preciso recuperar uma coisa fundamental, que é o conceito que esses autores criaram de colonialidade. Para esses autores, eles vão fazer uma crítica à modernidade, dizendo que a modernidade, a historiografia até os anos 70, 80, admitia o colonialismo, que é o conceito que denomina a dominação territorial, política de um certo território, de uma certa região, por uma outra nação, não é? Como resultado da modernidade. Esses autores, eles vão inverter essa lógica e dizer que colonialismo e colonialidade, aliás, e modernidade são duas faces da mesma moeda. E é justamente esse processo histórico de colonizar outros países, outras culturas, outras regiões, na América, em África e na Ásia, não é? Ou seja, nós estamos discutindo o colonialismo português, espanhol, desde o século XVI, e o imperialismo colonial do século XIX e XX. Para esses autores, a colonialidade ela alavancou a modernidade. Foi justamente o processo de dominação dessas culturas que não eram europeias, como um processo que alavancou e legitimou
a modernidade. Ou seja, a modernidade é também a história do capitalismo e da exploração de riquezas nessas regiões, não é? Riqueza material, mas, sobretudo, o que eles enfatizam é que a outra face da modernidade é a face da colonialidade. Porque para esses autores, muito embora os nossos processos históricos na América, em África e na Ásia tenham se encerrado formalmente, ou seja, o período de colonialismo tenha se encerrado, o Brasil não é mais colônia portuguesa, os países latinos também não são mais países sob o jugo espanhol, enfim. Muito embora esse período histórico se encerre, a colonialidade permanece para esses autores. E o que é a colonialidade? Ela é a ideia de que o pensamento científico, para nós, especialmente na escola, o que é importante, é que o pensamento científico legítimo foi construído com as ciências humanas pela Europa e, obviamente, que ela é um conjunto de corpos de conhecimento, de ciências, que tem por base, como referência, as experiências históricas da Europa, e não as experiências históricas da América, dos povos ameríndios, dos povos africanos, enfim. Ora, essa inversão é importante porque eles vão denunciar, obviamente, a grande questão importante para nós é esse eurocentrismo posto pela colonialidade. A colonialidade, ela está para os povos colonizados pelos países europeus, pelas nações europeias, elas chegaram ao ponto de contaminar o imaginário dessas nações, não é? Dessas culturas, ou seja, como se fez a modernidade a partir da dominação de outras culturas, não só pela dominação política, mas pela deslegitimação dos conhecimentos dessas culturas que o processo colonial levou. Ou seja, o contato do europeu com os povos africanos, os povos da América e os povos da Ásia, que não tinham referência nas culturas europeias, eles taxaram de primitivos, não é? E de atrasados. Então, o que se passou e se operou em 500 anos de história é um processo de estigmatização das culturas e dos povos e dos sujeitos não europeus. Ou seja, o que nós vivemos, o embate que vivemos hoje na escola é porque os nossos conhecimentos, porque não temos a mesma formação social da Europa, nós vivemos sempre esse dilema de corrermos atrás do atraso. Não é? Esse é o debate na política, no campo político, esse é o debate no campo científico, como se nós não produzíssemos, não fôssemos capazes de produzir como os europeus produzem, nem as nossas histórias, elas teriam que se basear num repertório político, por exemplo, europeu. Não é? Ou seja, então nós absorvemos essa ideia de democracia para a África, democracia para a América, não é? Mas o foco importante, eu acho que a ideia importante para a gente registrar é essa sobreposição, essa estigmatização de culturas criadas pelo pensamento europeu e, obviamente, legitimada à força, não é? E com estratégias, por exemplo, os sistemas escolares, eles são muito importantes nessa legitimação dos conhecimentos europeus nesses continentes e sobre essas culturas, no apagamento desses sujeitos e dessas culturas. Eles foram muito importantes. Justamente a próxima pergunta que eu faço, para a gente engatar, né? Mas também para destacar que aqui entre nós, Jorge, muitos estudantes nos saudaram que são de diferentes países, sobretudo muitos estudantes de Guiné-Bissau. Então, destaco aqui que nos cumprimentou já João Embatene, que eu dou boa noite, que bom que está aqui. Aliás, vou aproveitar aqui para cumprimentar também Vanise, que acabou de entrar, a professora Juscelia, Wesley Silva, vi ali também Miriam, que está nos saudando. Boa noite, querida, muitas saudades também de você. Primatos, que passou agora há pouco, Everton. Queria saudar todo mundo que chegou um pouquinho depois. Agora, veja, eu falei de estudantes de Guiné-Bissau, e tem vários aqui,
porque é um tema que nos é caro nas discussões, não apenas no meu componente curricular, mas em outros também, é o seguinte: muitos países africanos, então, todos, aliás, passaram, sobretudo esses de língua portuguesa, passaram por processos de descolonização, mas ainda existe uma lógica colonial nas mentes, nos saberes, né? Por isso, pensando ainda numa lógica de colonização de cultura, de mentes, de corpos, eu já queria emendar a próxima pergunta, Jorge, que é correlacionar, de fato, a decolonialidade com a educação. Como é que a gente pode aproximar essa lógica do não apenas descolonizar economicamente ou politicamente, não é isso? Mas corpos, culturas, saberes, mentes pela educação, né? Por aí. Sim. Então, só para a gente deixar claro essa questão da decolonialidade, a Katharine Walsh, que é uma dessas intelectuais desse grupo, Modernidade e Colonialidade, ela reforça essa ideia do tirar o S da seguinte forma: ela justifica isso recolocando a questão que, como você coloca, somos países, tanto em África, Guiné-Bissau, os países todos dos alunos que compõem a lusofonia da Unilab, não é? Esses países africanos de língua portuguesa passaram por processos coloniais, que nós poderíamos dizer, parecidos com o nosso, muito parecidos, não é? Obviamente que todos os processos têm suas especificidades, suas lógicas internas, mas para que ela vai destacar que não existe um Estado pós-independência, quando esses países formalmente se tornam nações independentes, do ponto de vista histórico, um rompimento. Para estes autores, não há um estado nulo de descolonialidade, mesmo que formalmente nós estejamos independentes política e economicamente, entre aspas, mas o que sobrou foi a mentalidade, sobretudo epistêmica, e a cultura científica que nós carregamos, que tem raízes eurocêntricas, ou seja, que despreza os outros conhecimentos, as outras histórias, as outras temporalidades, que estavam em América, estavam em África, estavam em Ásia, e a cultura europeia ela se coloca como o único modelo possível de narrar a história dos homens, não é? E este apagamento que ela diz, nós precisamos recuperar o que foi apagado, o que foi esquecido, o que foi estigmatizado. Na minha compreensão, a questão no Brasil, eu tive a experiência em 2018 de trabalhar como professor colaborador na Unilab, num projeto de extensão que tinha como tema trabalhar literatura afro-brasileira, africana e literatura escrita por autores indígenas. Como usar essa literatura? A ideia era trabalhar a potencialidade dessa literatura com os alunos lá, para trabalhar mesmo projetos de desenvolvimento de sequências didáticas, de projetos dentro da escola e tal. Então, essa experiência me fez perceber com os alunos de lá, não é? Do Ceará, a questão de que eles não têm uma lei 10.639, eles não têm uma lei 11.645, não tem todo o arcabouço que se construiu no Brasil, legal, tanto de leis relacionadas à Constituição de 88, as reformas na LDB, as duas leis que incorporam disciplinas e conjunto de conhecimentos ao nosso currículo. E esta é uma luta política que é muito importante para a gente se garantir essa discussão, não é? E não que não tenha nesses países africanos, claro que tem lutas políticas para isso, intelectuais fazendo isso, não é? Porém, eu acho que a gente teve um grande avanço no Brasil nesses termos para legitimar essa batalha de ideias enquanto ao nosso desenho curricular na escola. Porém, ela nos obriga, na minha opinião, ela nos desafia
como educadores, a praticar uma educação decolonial, porque os conteúdos colocados pelas leis, que são história da África, culturas afro-brasileiras, ela nos obriga, como historiadores, como professores de história, como professores de ensino fundamental, a ter uma nova releitura da nossa história, não é? Da nossa cultura, e não com o viés eurocêntrico, que isso sempre permeou historicamente a nossa tradição escolar. O nosso currículo sempre foi eurocêntrico. Aí vem bem a questão da importância da escola como um pilar da modernidade e de sustentação desse modelo de país, de educação, de cultura, de comportamento. Eu sempre me lembro nessas discussões de um prefácio que o Roberto da Mata escreve de Sobrados e Mocambos, em que ele diz que isso é uma frase sempre me marcou. Nós insistimos em querermos ser franceses e ingleses e burgueses e nunca conseguimos. Esse é o dilema. Nós, os países africanos, nós como temos esses referenciais, se nós pegarmos autores africanos, eu trabalhei com um literato africano no meu doutorado que chama-se Oscar Ribas. É um escritor angolano muito importante que está, para a intelectualidade angolana, ele se equipara a um Gilberto Freire ou a um Câmara Cascudo no Brasil. Né? Claro que ele tem obras muito características, mas a obra dele é muito importante e ele tem a mesma visão que nós vamos ter aqui no Brasil, nós vamos encontrar em Angola, nós vamos encontrar em Guiné-Bissau, nós vamos encontrar essa perspectiva eurocêntrica, ela vai, tá? É a marca da colonialidade. Maldonado Torres diz, nós respiramos colonialidade diariamente. Isso é a ideia de hegemonia. Quando Gramsci coloca na obra dele que o cristianismo na Itália ele é hegemônico, porque é como o ar que se respira, não é? Essa colonialidade, ela se naturalizou. Na verdade, quem defende esse modelo de educação europeia acha natural e a única forma de ler o mundo, de desenvolver trabalhos filosóficos, de construir sistemas educacionais, enfim. Os pilares da cultura têm que ser europeus. Nós historicamente corremos atrás desse modelo e como as nossas formações históricas são absolutamente diversas da Europa, nós não vamos conseguir. Ou quando conseguimos, achamos que as nossas democracias, os nossos sistemas políticos, etc., são sempre capengas. Não é? E esse momento que a gente está vivendo é bem interessante a gente pensar que um sistema de saúde como no Brasil surgiu no Brasil, nos Estados Unidos, não é? E isso tanto o sistema de saúde quanto a ideia das leis, elas foram pressões, foram conquistas de movimentos políticos, dos movimentos sociais no Brasil, sobretudo o movimento negro, é muito importante a pressão que foi feita para a gente ter essas conquistas no campo educacional. Tá? Então, eu defendo a tese de que as duas leis nos desafiam a um projeto decolonial. Agora, nós vamos ter os problemas dessa implementação, né? Na minha opinião, já são 17 anos de Lei 10.639 e nós ainda persistimos em algumas travas, alguns argumentos já caíram por terra, porque eu acompanho essa batalha como professor de ensino fundamental desde 2010, 2008, né? Tentando fazer um trabalho em escola, 2006. E os argumentos que se usavam na época, estou falando do chão da escola, são os mesmos, não tem materialidade. Eu, quando fiz faculdade, não tinha esses conhecimentos na minha formação. Tudo isso, em 15 anos, foi reformulado na educação brasileira. Quem faz um curso de História hoje teve a disciplina. Não é? Eu fiz um curso de História entre 86 e 93, na PUC de São Paulo, e na minha época que eu fiz o curso de História, não tinha a disciplina. Mas esse não é mais um argumento possível, porque as novas gerações de historiadores formados já tiveram essa formação. Outro argumento era a necessidade de termos livros didáticos, material didático
O Brasil produziu, nesses últimos 17 anos, materiais maravilhosos, desde manual para ensino médio, a edições de autores africanos, de africanistas, de autores latino-americanos, que nos dão, no campo acadêmico, um traquejo para trabalhar muito mais fácil que tínhamos nos anos 80 e 90, não é? E, no entanto, nós ainda discutimos a implementação. Eu não discuto mais a implementação. Eu acho que a lei já está implementada. Eu sou muito... compartilho muito da ideia da professora Nilma, de que a lei pegou sim. Ela, obviamente, que tem travas em alguns lugares, em alguns segmentos, algumas modalidades de ensino. Na escola tal, funciona no primeiro ano por causa de um certo professor, não funciona no terceiro, enfim. Essas questões, mas eu acho uma vitória, né? Agora, é um problema, é uma resistência que nós encontramos, porém, nós precisamos admitir essa batalha, é o que esses autores nos convocam, a entrar nessa batalha epistêmica, obviamente que é uma batalha política, de justificação e legitimação da história da África, que ela é tão importante quanto estudar a história europeia, não é? Sim. Das culturas africanas e das culturas indígenas. O nosso tempo voou, na verdade. Acabou já. 15 minutos, sim, não. Ainda temos 15 minutinhos e surgem aqui duas questões que eu gostaria de propor para você. Mas antes disso, quero destacar isso que Cláudio Lene está aparecendo aqui ainda na tela, fazendo um reparo na minha fala, né? Não é uma questão particular, efetivamente, essa lógica colonial, como eu estava falando antes, não é particularidade dos países africanos, mas de todos os países que vivenciaram uma lógica colonial. Então, registro feito, reparo feito. Agora, um companheiro que eu não consegui muito bem perceber o nome, mas é A Anjos 451, apontou que ele tem estudado filósofos africanos pós-coloniais. Então, já estou te fazendo uma questão, uma provocação. E ele diz que ele tem estudado esses filósofos pós-coloniais a partir da relação com as religiões de matriz africana, particularmente o candomblé, e isso tem contribuído demais com o seu processo de formação docente. Ele destaca esse processo de formação pelo qual ele está passando. E como você já apontou o candomblé, e eu sei que esse é um tema que lhe é muito caro, na medida em que, para você, as lógicas decoloniais perpassam também contextos não formais de educação ou outras possibilidades de educação, eu gostaria que você fizesse um comentário sobre a fala desse companheiro ou companheira que está nos assistindo, a Anjos. E surge uma outra questão, se você puder depois emendá-la, da professora Juscelia, que faz um apontamento muito importante. Dentro desse contexto da relação entre decolonialidade e educação, qual seria a contribuição de Paulo Freire, já que você diz que, então, Catherine Walton... Então, olha, vou começar pela última pergunta. Essa questão do Paulo Freire, eu acho, ele eu considero as leituras que faço dos textos do Freire são, obviamente, ele teve uma experiência, ele pode ser considerado, ele influenciou muito, na minha opinião, esses autores que hoje fazem parte desse grupo, especialmente Catherine Walsh, que eu conheço, que teve relações pessoais com ele, e ele é uma influência para ela, uma referência muito importante. Penso que a experiência do Freire, tanto no Brasil como em África, pensando experiências de educação, ele tinha, obviamente, mesmo que não tivesse atualizado essa produção, né, vamos supor, mesmo que eu não tenho, por exemplo, a leitura do Freire
do Fanon, influencia muito a obra do Freire, não é? Eu não sei até que ponto outras leituras desses autores da modernidade e colonialidade, se ele, obviamente muitos ele conheceu, foi contemporâneo, não é? E não sei até que ponto, sei que a obra do Fanon é muito, impacta muito a obra do Freire e as reflexões do Freire. O Fanon tem muito diálogo, obviamente, com esses autores, com esses textos, com essa reflexão pós-colonial, decolonial, não é? Então, nesse aspecto, eu respondo a pergunta nesse sentido. Eu entendo, sim, lógico que daria 10 lives para a gente discutir o Paulo Freire e essas questões, não é? Porque a gente precisa discutir a miúdo essas influências. Mas eu considero ele um autor decolonial. Como eu considero o próprio Jorge Amado, na sua obra, embora seja considerado um literato muito ligado à ideia da miscigenação, um artista da miscigenação étnica no Brasil, e enfim, com essas ideias da democracia racial e tudo mais, ele também, em sua obra, na minha opinião, desenha o que é muito caro para nós hoje estudarmos, que, por exemplo, Entenda dos Milagres, quando ele define a Universidade do Pelourinho, para mim isso é uma perspectiva decolonial, um reconhecimento desse conjunto de conhecimentos e de sujeitos subalternizados, estigmatizados, está presente também na obra do Jorge Amado. Tá? Quanto à questão do candomblé, que o aluno pergunta, e essa questão dos autores africanos, eles também são muito importantes, foram muito úteis para mim, não é? Para entender o candomblé como eu quero entender, como uma escola. Eu só vou citar um exemplo, por exemplo, da nossa colonialidade, na história da educação, que é um campo de atuação de pesquisa que eu faço. Se estuda, por exemplo, escolas no Brasil, europeias, escolas que foram criadas por colônias europeias, a formação dos liceus com base nos liceus portugueses, mas não se estuda o candomblé como uma escola, entendeu? Quando eu fui fazer a minha pesquisa, obviamente que tinha professores que não receberam o projeto, porque não queriam tratar desse tema, porque isso não é cânone dentro do campo. Dos anos 80 para cá, sobretudo finalzinho dos 80, começo dos anos 90 para cá, você vai ter pesquisas no campo da história da educação que vão rebater ideias de que os descendentes de africanos, descendentes de africanos, sobretudo no século XIX, estavam muito presentes nas escolas brasileiras, e nós achamos que os negros não estavam presentes na escola. Essas questões, precisamos fazer pesquisas mesmo para nos descolonizar de determinadas perspectivas. A história da educação, por exemplo, está muito marcada por uma visão eurocêntrica do que é tema de estudo. O mesmo acontece, na minha opinião, para responder, experiências de estudar essas experiências, como eu estou estudando a família de santo específica na Go-Baiana, como um reduto de conhecimento, uma comunidade de conhecimentos africanos na Bahia, que começou a ser montada no século XIX, 1830, no começo do século XIX, ela pode sim ser estudada como esses outros temas europeus que eu citei anteriormente. E mais, elas nos servem para trabalhar com as culturas afro-brasileiras e indígenas na escola, porque se estudarmos as experiências que indígenas praticam de educação e de comunidades de matriz africana praticam, nós podemos inclusive discutir e nos servir como modelo, como experiência, como referência, para também desenvolvermos projetos dentro da escola. Agora, a tarefa é partir para o embate, entendeu? Me parece não é fugir. E esses autores da decolonialidade, eu acho que dão um ferramental para nós muito bom, tanto para a pesquisa como para o enfrentamento do debate político. Pronto. Jorge, é interessante, mas assim, são muitas perguntas. Muitos estudantes e muitos companheiros do nosso grupo aqui comentando
como estão aprendendo, como esse debate está rico, agradecendo. Mas antes desse fim, e a gente já está bem pertinho de chegar ao final, eu quero fazer alguns comentários que foram feitos aqui, até para você também ouvir. Primeiro, eu quero só destacar que tem Jefferson e Manu, do CEUNES. Eles são orientandos da professora Eliane Gonçalves, lá de São Mateus, em Espírito Santo. Então, nós agradecemos essa presença ilustre desses dois companheiros de longe. Entraram também Alfluma, Alfa, André, Joel, Aminata, nossa companheira Andréia, Romário, pessoas muito queridas pra gente. Aí eu quero te fazer, assim, 3 comentários ainda que chegaram. Talvez não tenha tempo de todas as respostas, mas só pra gente depois também poder pensar mais juntos. A companheira Bruna, lá de Araraquara, que é minha amiga, ela fez o seguinte comentário. Ela disse que ela trabalha na educação integral. E ela acaba de se dar conta, a partir da sua fala, Jorge, que ela já atua a partir de uma lógica decolonial, muito embora esteja agora entendendo o conceito mais profundamente, na medida em que ela trabalha a partir de uma perspectiva de valorização de um pensamento indígena, de uma cultura indígena e também africana e afro-brasileira. Isso é maravilhoso, né? Esse tipo de... enfim... esse raciocínio. Agora, a Priscila Matos, nossa estudante aqui da Unilab, diz que no momento em que você estava comentando das leis, né, da 10.639 da 11.648, ela diz que ela sente que, muito embora exista a lei, ela ainda percebe que os materiais não são ainda acessíveis. Então, ela não sente isso como suficiente. Aí, talvez, se você puder comentar um pouquinho. E João Embatene também faz uma pergunta importante. Ele diz que, muito embora existam essas leis, qual deve ser a posição das políticas educacionais frente a esse contexto? Como levar essa lógica educacional? Eu só quero acrescentar que João Embatene é de Guiné-Bissau, ele está preocupado com as políticas, com as leis, ok? Mas nós temos 5 minutos, Jorge. Será que dá ainda para falar alguma coisa? Essa questão do material didático, vou começar por essa última. Do aluno da Guiné-Bissau, né? Isso, João Embatene. Isso. Isso em outros países africanos, eles não estão, obviamente, no mesmo estágio que o Brasil está, nesse quesito, né? De produção de material didático. Isso depende de uma série de fatores que não envolvem só políticas públicas educacionais, mas também políticas ligadas à produção editorial no país, à produção de livros, não é? E isso, obviamente, é por isso que eu disse no começo da minha fala, da ideia de você entender as especificidades de cada uma dessas regiões, embora tenhamos processos históricos parecidos. Nós não vamos ter... Obviamente que nesses países acho muito importante o Brasil servir como modelo das nossas experiências de políticas públicas aqui, a partir da lei 10.639 e 11.000 como modelo, tá certo? Quanto à pergunta da aluna e professora, acho que, né, da rede, em termos do Brasil, essa questão da distribuição dos livros e os livros chegarem na escola, nós temos que discutir as políticas mesmo do PNLD, do livro didático no Brasil, tá? Aí tem a ver com... Eu acho que eu sou muito defensor de todo esse processo que se desencadeou desde o começo do século XXI, né? Porque eu acho que são políticas acertadas, tanto de produção e de qualidade. Agora, a chegada disso no chão da escola, quando eu era professor de ensino fundamental, também tínhamos essa dificuldade. Porque não chegava, a diretora muitas vezes escondia num quartinho, esse material não era disponibilizado para os professores. Todos esses entraves justificam a disputa política que se dá na escola sobre esses temas. Muitos professores não querem, muitos gestores impedem a discussão, e uma discussão, na minha opinião, bem aprofundada, bem estruturada.
Porque o que nós vemos nas escolas é uma pedagogia dos eventos. No dia 20 de novembro, não é? E a discussão da decolonialidade está intimamente vinculada à ideia de uma educação antirracista, que não interessa só a professores e alunos negros e negras. Não, interessa a todos os professores, na minha opinião, que sejam contra o racismo, que não compartilhem com essas práticas, não compartilhem com o tipo de currículo que detectamos depois de um certo tempo, de que está absolutamente eurocentrado e que não diz respeito mais ao seu público. Que enquanto a escola foi um templo das elites, esse tipo de formação serviu. Quando a escola deixa de ser um lugar das elites, você tem um sucateamento da qualidade, não é? E um problema que vem se somando desde os anos 70, 80 na educação brasileira, que é o desafio de atender esse novo público com outras referências, não é? Outras referências culturais, que não são eurocêntricos, não é? Essa educação não caberia. Agora, isso não significa, na minha opinião, jogar a escola fora enquanto instituição. Eu acho que a escola é um pilar de luta política importante para a gente tanto consolidar o direito dessas maiorias ao direito à educação, como a escola como uma instituição importante para a estruturação da vida democrática no Brasil, para uma cultura democrática no Brasil. Mas isso, Jorge, nós precisamos com mais calma. É isso. Queria dizer que foi muito maravilhoso, então nós agradecemos assim profundamente essa riqueza que foi o debate. Então, em nome do GPLIS, meus agradecimentos e agradecimentos a todos que participaram e que qualificaram esse debate. Então, todos esses comentários incríveis, eu os anotei, vou tentar depois perguntar um pouco mais para o Jorge, mandar a resposta para os estudantes, que eu fiz as anotações aqui. Viu, Pefna? Ouvi muito bem sua pergunta, achei importante, depois vou tentar te encaminhar a resposta, se o Jorge concordar. Mas eu quero fazer aqui só, então, uma propaganda nesse último segundo que a gente tem para a próxima live. Vai acontecer na quinta-feira que vem, às 19 horas. E o tema é Escola Sem Partido e essa formação, esse projeto de Estado teocrático que estamos vivenciando. Quem vai falar, então, é a professora Juscelia Bispo e quem vai fazer a mediação é o professor Xande. Então, a gente também aguarda todos vocês. Novamente, meu muito obrigada, Jorge, e agradeço a todas e todas que participaram aqui conosco dessa nossa primeira experiência. Considero que foi um sucesso. Vocês fizeram comentários muito legais, o professor aqui, Daniel, apareceu agora. Então, assim, o Nembali perguntou se a gente pode salvar essa live. Sim, Nembali, nós vamos tentar colocar na página do GPLIS, tá bom? A gente está tentando gravá-la para não ficar só 24 horas, mas para a gente ter um acervo de discussão. Legal? Então é isso. Acho que agora já vai encerrar sozinha mesmo. Nossa, Obrigado, muito obrigada. pessoal. Obrigado a todos, viu? Foi um prazer. Espero, a prosa foi ótima. Só lamento que ela seja tão curta. Rapidinho que passou, né? Isso, mas muito obrigado. Estou à disposição aqui, qualquer outra oportunidade. Vou também participar das próximas, como acompanhante das palestras, das aulas aí. Acho bacana, as lives. Obrigado. Um monte de gente que você une falou oi aqui pra gente. Então, eu só falei 2 estudantes do Espírito Santo, mas são muitos. Nossa gratidão também a quem é do Espírito Santo que participou conosco. Bruna de Araraquara, Sarita lá de Ribeirão Preto, nossos outros companheiros do GPLIS que apareceram, Andréia, querida, os outros professores. Então, um grande abraço a todos e faltam 22 segundos. Agora é o nosso tchau mesmo. Tchau, obrigado, viu?